está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Bom dia, gente. Estamos começando mais um Debate 93. Hoje, quinta-feira, dia 7 de agosto, ano 2014. Nossa equipe já está prontinha para te atender aqui, a nossa querida Marcela Bastos, a voz do além. Temos ainda a Luciana Vasconcelos, a Patrícia Alane, o Fabiano Fernandes aí, Cardoso, nosso índio, ainda toda a equipe de jornalismo prontinha também, Juliano Medeiros, Lucas Cruz, a Vanese Rodrigues e o apoio, claro, sempre luxuoso da nossa querida Catita, trazendo o nosso néctar, o nosso cafezinho maravilhoso. Misericórdia, que café é esse? Está no ar o nosso Debate 93 e você fala com o debate. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Vamos direto ao nosso assunto de hoje. Eu confesso que eu não tenho sido sacerdote da minha casa. Minha esposa tá sempre buscando a Deus e eu já não sou bem assim não, viu? Ela reclama que nós não temos a mesma visão espiritual. Enquanto ela busca a Deus, eu realmente admito, eu fico no computador, fico assistindo TV ou fico lá no videogame. Eu não consigo ser do jeito dela. Eu tenho medo que a minha esposa se canse de mim, o nosso casamento seja afetado por isso. O que fazer quando percebemos que o nosso cônjuge tem muito mais intimidade com Deus do que a gente? Como vencer o cansaço, o desânimo e até mesmo a falta de vontade de buscar a Deus? O homem que não lidera espiritualmente a sua casa será cobrado por Deus? Geralmente, no que se refere ao ambiente familiar, as mulheres buscam mais a Deus do que os homens? Esse é o assunto de hoje aqui do nosso Debate 93. Para tanto, recebemos pessoas muito especiais e vamos falar sobre esse assunto, tentando trazer uma luz a respeito do assunto, umas orientações e de repente até chicotadas gospel vão sair aqui hoje. Tô até imaginando os estalos da chicotada, porque vai ter sim. E vamos começar aqui pela ordem da escolha do nosso destaque aqui. Primeiro destaque: confesso que não tenho sido sacerdote da minha casa. Destaque do pastor Vinícius Corval, da Igreja Evangélica Congregacional Reviver, em Big Field, Campo Grande. Ligados na melhor, na 93 FM, a turma de Campo Grande, tá todo mundo lá ouvindo o pastorzão. Pastor Vinícius, bom dia, seja muito bem-vindo. O que é o destaque, campeão? Bom dia, cabeça, bom dia, 93 Já FM. começou implicando, olha lá. Mas tudo bem, é bullying. Bom dia, minha Bom filha, dia. Rebequinha, Sara, Debrinha, meu amigo Wallace, Tiago, nossos pastores. Não é implicância, não. É constatação? É constatação. Confesso que não tenho sido sacerdote da minha casa. Isso. Minha esposa está sempre buscando a Deus e eu não sou assim. O que eu vejo nessa fala aqui do nosso amigo é que primeiro ele está ferindo um princípio colocado pelos reformadores. Depois Zwinglio e Calvino repetem lá o que Lutero deixa, que é o sacerdócio universal do crente. Ele está fazendo uma confusão entre o seu sacerdócio e a sua falta de desejo e sua falta de ânimo, pelo que eu li aqui. Então, ser sacerdote, ele já é. O que está faltando a ele é aquilo que está lá em 2 Crônicas, que diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, é vontade, é desejo, é ânimo. Exercício. Talvez a alma dele esteja um pouco debilitada, fraca, ou ele está sem interesse devido àquilo que ele colocou. Ele quer jogar videogame, ele quer ver computador. E aí ele começa a estar ele está num conflito. Pela fala dele aqui eu vejo um conflito. Queria lembrar ele aquilo que 1 Pedro 2, a partir do verso 3 coloca, que ele é pedra viva, sacerdote real, nação santa, povo escolhido de Deus. Então ele, como homem de Deus, ele pode buscar o Senhor. Pela sua fala ele tem um desejo, ele pode a partir de hoje deixar isso aqui para trás, não olhar para trás, para as coisas que para trás ficam e prosseguir para o alvo que é Cristo Jesus. Amém. Esse é meu anseio para ele, amém? Isso, e só estamos começando, hein? Tá por aí. Entre nós também, pastora Marcione Garcia, da Igreja Comunidade Missionária Proclamai em Paciência. E se a pessoa não for muito paciente, como é que fica isso, minha cara pastora? Vai proclamando assim mesmo. Não, paciência é uma bênção, É mesmo? é verdade. O Senhor tem trabalhado naquele lugar poderosamente. O povo tá todo ligado, né? É verdade, ainda bem, né? Tá todo ligado. Povo de bom gosto, aqui, povo de né? bom gosto. Povo de bom gosto. O povo também ama essa pastora aqui, tá, Cid? Claro que sim. Tá Não é pensando tá pensando que é só por causa do debate. É por causa da pastora que tá aqui. Tá pensando o quê? Pastor, o cara tá dizendo que não consegue ser o sacerdote, não tem sido sacerdote. Tá confessando isso. Ele tá confessando que ele não tem sido sacerdote. O destaque do pastor Vinícius. O que o senhor tem a dizer sobre isso aí? Então, eu queria deixar até um texto que nos chama muita atenção e é falado muito nos congressos sobre família,
que está lá em Josué no capítulo 24, no versículo 15, que diz: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aqui Josué, ele teve um posicionamento, né? Ele entrou num posicionamento como homem da casa, como homem de Deus, como o sacerdote ali da casa dele. Ele tomou um posicionamento, entrou na frente da batalha e falou assim: olha só, o que vocês querem, o que vocês quiserem escolher, isso é um problema de vocês. Porém, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, ou serviremos ao Senhor. Então eu creio que esse homem, ele tá precisando mesmo de um renovo da parte de Deus. Ele tá precisando de algo da parte de Deus, mas isso Deus já está dando. O problema é o posicionamento. Se eu não me posicionar para querer isso, para querer essa mudança, se eu não me posicionar e continuar lá no meu videogame, se eu continuar lá na minha televisão, se eu continuar lá no meu computador, eu não vou ter condições de ouvir ao Senhor. Eu quero muito ouvir Deus. Ah, minha esposa é muito mais espiritual, mas porém eu não paro também para ouvir ao Senhor. Eu não conheço nenhuma mulher que para jogar videogame, sério. É verdade, não, mas tem sim. Vigia, Vinícius. Começou, hein? Olha aí, olha esse vigia com um aviso, hein? Continuando aqui entre nós também o pastor Gilton de Medeiros, da Igreja Batista em Jardim Santíssimo, nosso Richard Gere Gospel. Meu caso, pastor Richard Gere, o homem dos cabelos de prata, bacana toda a vida, rapaz. Essa eu destaco aqui, porque é o seguinte, a pessoa que não conhece, eu destaco a personalidade da pessoa. Lembrando que ele é muito mais bonito que Richard Gere, mas muito mais. Pastor Gilton, bom dia, meu querido. Bom dia. A gente precisa conversar, que eu tô precisando de um empréstimo, a gente precisa conversar depois. Bom dia. Bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. Obrigado por sua bondade. Recomendo um oculista. Você tem a beleza. Não, porque eu esqueci o óculos no carro. Mas é que mas é porque a beleza de Cristo que brilha, tô né? sentindo agora. Que é o que eu vejo no irmão também. Muito obrigado, muito obrigado. Bom dia, Cid. Bom dia, ouvintes. Bom dia. O senhor tem sido sacerdote de casa sempre, né, pastor? Amigos da mesa. Amém. Nós procuramos exercer aquilo que a palavra nos ensina, né? E aqui, Cid, eu gostaria de colocar uma coisa que talvez amplie a nossa discussão. Ótimo. Porque nós, na verdade, estamos vendo aqui uma pessoa que está em conflito com o seu papel, assim, masculino. O grande problema que nós enfrentamos hoje nas famílias é que há toda uma procura na sociedade para consertar os desvios do abuso da autoridade patriarcal. Nessa tentativa de evitar esses abusos, de proteção à mulher, de evitar que a mulher seja maltratada, desconsiderada, a figura masculina tem ficado um pouco também prejudicada. Então falta um equilíbrio nesse negócio aí, e muitos homens estão perdidos. Eles não sabem como se posicionar, não é só em relação à vida espiritual no lar, não. É em relação à administração do dinheiro da casa, é em relação aos papéis dentro da casa. Tem homem que não sabe que não afeta em nada a sua masculinidade, ele cuidar, por exemplo, dos filhos, ajudar a cuidar dos filhos, ou a manutenção do lar, ou lavar até tarefas domésticas, lavar louça, etc. Então, há uma grande confusão hoje em relação ao que é o papel do homem em relação à sua família. Então, eu acho que essa discussão aqui passa por uma questão espiritual, se eu sou sacerdote, não sou, como é que eu exerço esse sacerdócio, mas também passa por quem sou eu, como homem mesmo, entendeu? E aí, a minha palavra, já que a gente precisa também ser prático, né? Minha palavra para o nosso ouvinte é de que Deus nos constitui dentro de um modelo de família, constitui os homens como alguém que precisa exercer uma liderança em amor, em serviço, não é liderança de imposição, é liderança em amor e serviço, que faz com que ele seja capaz de dar a direção para a sua família, para dar o norte para a família. Amém. Entre nós também, diretamente do Jardim Olimpo, não do Olimpo, do Jardim Olimpo, meu querido amigo pastor Manuel de Matos, da Igreja Brasil para Cristo. Bom dia, meu pastorzão, seja muito bem-vindo. Bom dia, Cid, bom dia aos debatedores, bom dia a todos os ouvintes. Bom, eu não sou Zeus não, mas estou vendo do Jardim Olimpo. Mas é filho, né? Filho de Deus. É, por isso que eu falei, tá diretamente do Olimpo. Não, Jardim Olimpo em Caxias. Vamos lá, gente, eu mais tenho perto. 3 observações nessa primeira fala do e-mail aqui. Uma das coisas que eu acho interessante é que primeiro ele confessa.
E eu acho que já é uma grande reviravolta na vida dele. Porque reconhecer o que ele está reconhecendo aqui é só para quem realmente quer se animar. Porque a maioria das pessoas tem o costume de se esconder atrás do problema. Então, normalmente, seria normal nisso aqui, a esposa dele está mandando um e-mail reclamando do marido. Dele, né? Mas ele, uma das coisas que eu acho já interessante é que ele mesmo assume a culpa. Então, ele já está começando a dar uma grande reviravolta. Porque a partir do momento que eu reconheço, o próprio salmista fala isso, quando eu reconheço o meu pecado, o meu erro, a minha vida começa a ser transformada. Então, a primeira coisa que ele tem que entender é que a partir desse debate aqui hoje, a vida dele já vai ter uma reviravolta. Porque Deus está sondando o coração dele e vendo essa mudança. Segunda coisa, o sacerdócio na Bíblia, no Novo Testamento, já é uma questão muito unissex. Então o sacerdócio não é para homem, é para homem ou para mulher. Independe. Outra coisa que as pessoas estão muito, às vezes erram muito, pecam muito nisso, é entender, por exemplo, que o sacerdote é aquela pessoa que só ora, jejua, lê a Bíblia e faz esse tipo de coisa. Nem sempre, isso faz parte de um sacerdócio. Porém, ele pode ser um grande sacerdote da casa dele e às vezes ele não faz isso. Porque existem pessoas que nem evangélicas são, nem oram talvez, às vezes nem leem a Bíblia e são grandes sacerdotes dentro de casa. Porque o sacerdote é o quê? Sacerdote é aquele que respeita a sua casa, é aquele que cuida da sua família, faz parte de um sacerdócio. Porque eu conheço inúmeros homens que oram e jejuam o tempo todo e são homens terríveis dentro de casa. Tratam suas famílias mal, tratam seus filhos com arrogância. Mas aí tu não entra no caráter, aí tu não vai entrar no caráter. Exatamente. Porque a função sacerdotal é diferente disso. Não, exatamente. Chegaremos lá. Exatamente o que eu tô querendo dizer. Ó, sacerdócio não está ligado só à oração. É isso que eu tô dizendo. A oração faz parte de um sacerdócio, mas não está ligado só a isso. Se nós quisermos entrar aqui para a questão sacerdotal, aí nós vamos ter que parar o debate e entrar para o sacerdócio. Porque aí já é uma outra coisa. Porque a função do sacerdote, obviamente, que quem está à mesa tem que saber. A função do sacerdote eu sei muito bem qual é. Porém, eu estou dizendo que ele não precisa viver esse conflito. Se ele está sendo um bom marido, você está cuidando da sua mulher, você está cuidando dos seus filhos. Eu vou até mais longe. Eu acho até que esse rapaz é um cara muito novo. E ele está naquela empolgação de início de casamento. Então, querido, isso não é bicho de 7 cabeças, não. Isso aqui não é coisa de outro mundo, não. Isso é coisa que passa, a vida é feita de fase. Daqui a pouco a empolgação passa e tudo volta ao normal. Uma coisa principal nesse meio, ele reconheceu que está errado. Isso já é uma grande mudança. É o reconhecer que está doente que faz o cara procurar um médico. Então ela está chegando aqui, ó. Ela está chegando aqui porque ela vai falar do assunto. Vamos lá. Pesquisa 93. A doce voz de Marcela Bastos. Diga lá, Marcela. Cid, bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes, queridos debatedores. Hoje a pesquisa é daquelas que a gente começa perguntando sinceramente, porque o olhar não é pra fora, né? O olhar é pra dentro. Nesse caso, pra dentro. Então, sinceramente aí, você tem preguiça de buscar a Deus diariamente? Orar, ler a Bíblia, ter aquele tempo lá em que você, né? Então, enfim, sai lá do Facebook, da internet. Você acha que o Facebook atrapalha? Não vamos entrar nessa questão aqui, né? Então vamos lá. 30% dos nossos ouvintes por telefone confirmam aí sinceramente que tem preguiça, sim. E já na internet, já que você perguntou se o Facebook atrapalha, sim. maioria, 57% deles afirmam que tem preguiça, sim, de buscar Deus diariamente, sim. Olha isso, hein, gente, olha isso. Tem mais gente, hein, se apertar mais um pouquinho, tem mais gente que vai confessar isso. Gente, esse é o assunto de hoje aqui do nosso debate, e a palavra inicial aqui foi o destaque do pastor Vinícius, foi exatamente sobre esse tópico, do primeiro tópico, a confissão. Ele confessa que não tem sido sacerdote da casa. Aí veio a pergunta levantada aqui pelo pastor Manuel de Matos, uma dúvida levantada sobre a questão. Ele realmente sabe do que ele está falando com relação ao sacerdócio? O que seria ser sacerdote? Quais as variações dessa premissa? Sacerdócio de casa. Pastor Vinícius, como é que é? Tem alguma variação? De repente ele pode estar entendendo errado essa palavra sacerdócio? Tá entendendo errado. O sacerdócio ele tem uma outra função. O sacerdote no Antigo Testamento era um homem que mediava o encontro de Deus para com o homem e era a voz de Deus para com o homem. Né? Então ele está confundindo o que é ser sacerdote, como colocou o Amado aqui, com as suas funções. Então ele ainda não adequou que as suas funções. Ele me parece mesmo uma pessoa que está meio perdida, que precisa de uma ajuda no campo da sua angústia. O sacerdote é aquele que era a voz profética de Deus e era aquele homem que mediava o povo
o sacerdote, aquilo que Deus queria, né? A expiação do pecado. Quando eu olho para ele aqui, que ele pergunta, eu sou o sacerdote da minha casa. Eu não sei se isso também é um jargão que ele ouve. Eu muito. imagino que sim. Ou seria, ele está confundindo o sacerdote com a cabeça da casa. O homem é o sacerdote da... Não, o homem é o sacerdote que casa. A casa espiritual que é o coração de Deus habita. Sim. Porque tem a casa que nós vamos morar ainda, que é a celestial, e tem o templo, que é a casa de oração. Então, dentro dessas três perspectivas de casa, esse negócio de templo hoje está chamando a atenção, rapaz. Esse negócio de templo. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Essa parte. Então, essa casa que é o coração dele, eu queria entrar com isso aí. Esse sacerdócio que ele tem que tomar conta. É o coração dele? É o coração, a angústia dele. Divirtam-se. Então, deixa eu mexer nesse negócio aí, agora mexer de uma maneira diferente. Eu vou mexer com a mulher. Porque eu acho que quando ele confessa, ele coloca logo assim, que ela reclama que não temos a mesma visão espiritual. Então a Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica o lar. Então ela tem apontado também para ele. Você está sendo diferente, você não está tendo a mesma visão. O que seria uma visão espiritual também para essa moça? Né? Como o pastor falou. Eu também creio, quando eu li esse e-mail, eu creio que é um casal novo. Então, um casal que está se iniciando e tal. Fica parado no Facebook, né? no computador. Computador, videogame. Você vê isso. A gente não tem tempo pra isso, né? A gente tem que cuidar de filho, tem que cuidar de casa, tem que ir pra lá, pra cá, enfim. Então, assim, eu acho que ela também não tá tendo sabedoria de poder orar junto. Chamar ele pra orar, filho, vamos orar. Ainda que seja uma oração rápida. Também, às vezes, a criatura fica 1 hora orando. O cara não quer orar 1 hora. Ora 10 minutos, ora 5, pelo menos ora um pouquinho com ele, para ele começar a ter esse desejo. Eu vejo que a sabedoria da mulher modifica a história de um casamento, porque ele está muito preocupado já com o seu casamento. E eu vejo que quando a mulher ela é sábia, muda muito a história. Que é o que o amigo colocou e o pastor colocou, que ele aprende. Às vezes essa mulher aí aprende numa determinada denominação ou igreja, que você tem que, para ser sacerdote, para ser uma mulher que é segundo a cara de Deus aqui, como ela coloca espiritual, 3 horas, 4 horas. Tem que orar 4 horas. O menino ora 5 horas, ele está se sentindo um peso. Porém, 5 minutos, ela orou 1 hora. Exatamente. Aí esse peso está trazendo um desequilíbrio. Exatamente. Aí, né? Ou de repente uma busca de um determinado tipo de culto diferente, por exemplo. De repente ele é um cara mais calmo, gosta de culto mais tranquilo, ela já gosta de culto mais avivado, que está em consagrações, ele não, aquela coisa toda. Pode ser alguma coisa assim, isso acha, pastor Manuel? Com certeza. Na verdade, o que nós vemos aqui que dá para, de certa forma, avaliar nesse meio é que é um casal novo. E eu quero dizer para ele o seguinte, que a vida tem muitas etapas. Existem etapas, por exemplo, eu já passei por fases da minha vida que orar 3 horas por dia para mim era muito legal. Hoje eu não oro 3 horas por dia. Amém. E nem por isso eu deixei de ser espiritual. Não significa que eu sou menos espiritual. O problema é que às vezes ela tá vivendo esse momento de empolgação e às vezes ela acha que ele não é espiritual porque ele tá jogando videogame, ou seja lá o que for, e ela ora muito. Então eu acho, gente, que o que tá faltando aí é um tempero. Sabe? Joga um pouco de videogame com ele, ou vai ver televisão com ele, mas depois chama ele para orar. Começa a dar uma mesclada nisso tudo. E eu acho que a coisa começa a melhorar. E orar muito entra naquele campo do fariseu. Olha só, outra coisa que nós precisamos entender, a questão sacerdotal, o sacerdote ele tinha a função de pegar os anseios do ser humano e levar para Deus. E o profeta, por sua vez, tinha a função de trazer a resposta de Deus para o homem. O profeta ia para dar um recado. Das coisas, né? Outra coisa importante, a pergunta que fizeram aí na pesquisa. Você tem preguiça de buscar Deus diariamente? Eu tenho. Eu sou pastor. Eu tenho preguiça de buscar Deus. Agora, gente, eu não busco. Humanos, eu não oro porque eu gosto. Eu oro porque eu preciso. É diferente. É isso que nós precisamos entender. Nós temos que disciplinar o nosso corpo. Tem dias que você vai acordar e vai dizer assim, caramba, eu não quero nem ir na igreja hoje. Eu tô desanimado. E eu sou pastor, irmão. Tem dia que eu tô no altar da minha igreja que eu falo, meu Deus, queria estar dormindo agora. E eu sou menos espiritual por isso, gente. Eu sou espiritual. A verdade é que nós temos que tirar aquela capa de super-homem de Deus e entender que somos fracos, que foi o que o apóstolo Paulo fez quando eu pensei que estava fraco. Aí é que eu estava forte. Então, gente, em nome de Jesus, sacerdotes do Senhor, nós temos que entender que só estamos de pé pela graça do Senhor. Então, querido, você que está em casa agora, está assim, ai meu Deus, eu tenho preguiça de orar. Seja bem-vindo a esse time. Eu também tenho preguiça de orar. Eu também tenho preguiça de ler a Bíblia, mas eu leio e oro porque sei que é como comida. Se eu não comer, eu vou morrer de fome. Eu preciso comer a palavra. O pastor Gilton, observa aqui que tem uma coisa que ele fala aqui. Ele exalta as qualidades da esposa o tempo inteiro. Ele é um homem apaixonado aqui. Ele exalta as qualidades da esposa o tempo inteiro. Que é bacana, isso é muito legal. Agora, por um lado, ele fala que a esposa reclama que ele não faz isso, que ele não faz aquilo, que ele não tem a mesma visão e tal. Ele está se sentindo culpado, tanto que ele confessa que ele não está sendo sacerdote de casa. Ele está se sentindo culpado porque ele não consegue alcançar o nível de entendimento da mulher, ou ela pode estar exagerando muito.
nessa questão de colocar a posição dela como se ela fosse a líder da casa, líder da matilha, e na verdade chega lá, ele tá se sentindo diminuído porque ele não consegue ser igual a ela. De repente ele tá pensando, caramba, eu não consigo ser igual porque eu não tô tendo um nível de espiritual como ela. Então, nós pode ser isso? Ele tá se sentindo diminuído? Eu acho que temos as duas coisas aí. Ele idealiza a mulher como um padrão de espiritualidade, como um modelo, tanto que ele elogia o tempo inteiro e só fala dos defeitos dele. Ele tem até uma admiração por ela. Tem, muita. E ao mesmo tempo ele não tem aquela autoimagem segura de alguém que sabe por que faz ou como anda. E aí se sente culpado, se sente diminuído, se sente incapaz diante da fé e da espiritualidade que a mulher demonstra, pelo menos no convívio, né? Porque o interior só Deus conhece realmente. Ela pode muito bem ser uma grande religiosa, talvez não seja tão espiritual assim. E sem nem ter consciência de que está fazendo isso também. Pois é, porque talvez é um modelo que ela, o que ela aprendeu, né? Com a sua família, assim, com a sua igreja, com o tipo de... A gente não sabe qual a origem deles dois, né? Não fala. Então ele tem nela um modelo que parece até inatingível e tem nele um fracasso. Então ele precisa realmente rever o que é ser espiritual e conversar com essa esposa. E ela, por sua vez, se é tão espiritual, precisa estar do lado dele como alguém que orienta, como alguém que conversa, como alguém que ouve, como alguém que encoraja, como alguém que ajuda a caminhar e não como alguém que aponta o dedo. Eu imagino que essa coisa espiritual demais, a pessoa espiritual sem entendimento se torna um díspota, né? Se torna vira como um radicalismo bravo aí, né? Aí eu penso na fala do pastor, nosso exemplo é Jesus. Como Jesus era espiritual. Um dia Jesus parou com os seus apóstolos e falou assim: quem ora mais bonitinho? O fariseu ou o publicano? Aí o fariseu falava: olha, eu não quero ser como esse publicano. E o publicano estava lá: quero misericórdia. O modelo, olha a fala dele aqui: o homem que não lidera a sua casa espiritualmente será cobrado por Deus. Ele tem um peso, ele tem uma angústia no coração, porque ele criou um modelo nela, ou na forma com que eles têm a sua liturgia familiar, que ele fala assim: eu não estou sendo igual a ela, ele tem que ser igual a Jesus. E Jesus tem um peso para cada um. Jeremias caminhou um tempo nessa terra, não foi? Deus falou para ele assim: ó, dorme 100 e poucos dias carregando o pecado de Judá. Imagina você e eu, cabeça. Não dá, 110, não. Eu sou pequenininho. aqui ó, 129 dias para um lado. Cada um tem um peso a cangalha. Jesus não nos cobra mais isso. Ele tem que entender o chamado que Deus tem para ele, o peso que Deus colocou nele, para ele ser o sacerdote. Em primeiro lugar, da sua casa espiritual, depois da sua família, e junto com eles dois, sua casa e sua família, ser sacerdote na casa de Deus. Aí o peso é dividido. Nós temos que entender, existe uma palavra muito usada nos nossos tempos, mas foram mais usadas há uns 10, 15 anos atrás, quando o evangelho parece que estava mais forte, há 20 anos atrás. Vaidade. As pessoas diziam vaidade e ligavam vaidade ao brinco, ao modo de pentear o cabelo, à roupa. Mas existe uma vaidade perigosa que ninguém para pra pensar. A vaidade espiritual. Meu Deus. É quando eu me acho melhor do que os outros. Mais crente. É quando a minha santidade é superior à do outro. Sabe, pessoas que passam por você e não te dá a paz do Senhor porque você tá usando uma calça jeans. São pessoas hipócritas, farisaicas, que não entendem o que é Jesus. Modelo de Jesus simples. Jesus viu um publicano ladrão, que o cara era ladrão, ele era ladrão. Pilantra. Mandou o cara descer da árvore, foi comer na casa dele churrasco, eu carne, não vou, seja porque lá eu não vou, já não vou com esse fariseu. Tinha um padrão, nosso padrão é religioso, não pode fazer nada no sábado. Jesus foi lá e quebrou o protocolo, curou no sábado. Quer dizer, gente, se Jesus vivesse nos nossos dias de hoje, Jesus ia ser chamado de doido. Os religiosos de hoje, eles dizem assim: esse aí não é Jesus, não. Ele vive no meio dos pecadores, vive no meio de pessoas esquisitas. Ué, gente, eu nunca vi luz brilhar na luz. Eu só vi luz brilhar nas trevas. O problema é que nós queremos ser anjinhos só dentro da igreja. O problema é que todo mundo quer ser luz dentro da luz. Sabe? Alguém chegou um dia... Exatamente, mas tem que quebrar esse modelo. E o modelo tem que ser quebrado. Gente, vocês me desculpem o que eu vou dizer aqui aos irmãos católicos, com todo respeito. É um modelo católico que vem implantado dentro da igreja e ficou essa coisa esquisita no nosso meio. Temos que pensar o seguinte, gente: se Jesus vivesse hoje, ele seria chamado de doido. A verdade é essa. Porque eu nunca vi um ministério tão louco como o de Jesus. Um ministério tão esquisito como o de Jesus, que veio quebrando todo tipo de protocolo. Todo tipo de coisa esquisita Jesus veio fazendo e mudando histórias. Então nós temos que entender o seguinte: modelo de sacerdócio. Modelo de sacerdócio não é aquele que se diz mais ou menos espiritual, mas é a
acima de tudo aquele que ama o seu próximo como a si mesmo. É o modelo que Jesus deixou na palavra. Foi os 2 mandamentos principais. Tem muita gente espiritual demais e batendo em todo mundo porque é muito espiritual. Isso Meu te irmão, faz você não é fundamentalista, espiritual, você não passa de um religioso. Ui. Gente, aqui diz, eu vou passar direto aqui pro destaque. Não, esse assunto você vê que a gente tem que pular pro outro assunto que já tá. Esse é bom, hein? Aqui, a pastora Marcione escolheu o destaque aqui, ó. A minha esposa está sempre buscando a Deus, eu já não sou assim. E nós embora já tenhamos dado aqui já algumas pinceladas a respeito do assunto, esse é um assunto também que merece a nossa atenção, uma olhada especial, porque ele, como eu já disse, ele admite a falta da qualidade dele, mas ele sempre fala das dela. Minha esposa está sempre buscando a Deus, eu já não sou assim. Ele não é mesmo assim ou ele não tem o mesmo ritmo dela, pastor? Eu creio que ele não tenha o mesmo ritmo dela. Cada um tem um ritmo, né? Existem pessoas e pessoas. Nós casamos com pessoas diferentes. Eu costumo dizer, Cid, que quando eu fui escolher o meu marido, que está aqui presente, eu fui lá... aquele esse abençoado aqui de trás. É pequenininho, 2,20 metros de altura. Aí... olhei ele lá e falei, nossa, que lindo, é esse, Senhor, que eu quero. Manda entregar lá em casa. Lindo. É lindo, Cid, é lindo. É lindo. Tá. 22 anos de casada, tá? Lindo, Glória a Deus. Lindo. Aí, Cid, quando vieram entregar, que desembrulhou o presente, eu falei, não, gente, não era isso que eu pedi, não. Como assim? Porque era tudo diferente. Quando juntou na mesma casa, era diferente. E aí houve aquele choque logo nos primeiros dias. Sim. E a gente foi se acertando. Como eu estava buscando mais, eu tinha um comprometimento maior com o Senhor, eu fui entendendo o que era sabedoria, tanto que eu fiz seminário e ele, né, eu estudei junto com o Corval, juntos, né? Nós nos formamos juntos. E ele mas ele me apoiava. Mas a vida dele era diferente. Ele tinha não fez seminário junto? Não. Olha aí. Não. E o ritmo dele era diferente. Eu entendi esse ritmo, né? Então tem essa coisa assim, nós temos que orar juntos. Gente, eu louvo a Deus pela família que consegue orar juntos. Na minha casa nós não conseguimos, porque temos horários diferentes. Temos horas diferentes, mas todos nós oramos, cada um do seu jeito, cada um da sua maneira. Isso é um exemplo meu, pessoal. E eu vejo que também existem outros exemplos de outros lares. Então eu acho que tem sim, ele é diferente dela e ela tem que entender essa amada linda do Senhor. Eu creio que Deus vai estar falando ao coração dela e principalmente ao coração dele, para que não haja, depois desse debate, um apontamento ao contrário. Ele se achar assim, tá vendo? Tava certo. Você que estava errada. Não, a gente não tá aqui para isso. Não, a gente tá aqui, diferenças de modo exatamente, para que esse casamento seja reestruturado pelo Senhor. E que para essa história de apontamento. E fez o silêncio na face da terra. Não, me lembro aqui da Marcione. Tava na unção de Samuel, né? Quando pegou o chifre, olhou Abinadab e falou, esse é o rei. Mas Deus cura. Não era esse não, era outro. São meus amigos. Eu olho também isso aqui, Cid. Eu vejo uma grande dor na alma. E o parâmetro que ele está seguindo, mais uma vez, é o que o pastor aqui colocou. Ele está seguindo um parâmetro. Ele criou um modelo. Ele quer ser espiritual como ela. E quem disse que ela é espiritual? O espiritual é aquele que é adorador. Espiritual no Novo Testamento é quem é servo. Ou diácono, ou presbítero, ou leitorgoz. Servo de Cristo. E aí a gente entra no aspecto prático da vida cristã, que é o seguinte. Tudo que eu faço do ponto de vista espiritual tem que se refletir em atos, palavras e ações. Na minha conduta. Não é? No meu modo de ser, no meu modo de agir. Concordo. Então, se eu sou muito espiritual, é porque eu amo muito, eu sirvo muito. Não reclamo com ninguém no carro. Eu apoio muito. Não é? Levanto pro trem, para os senhores e senhoras e crianças. E todas as demais coisas que estão no dia a dia de um convívio. Então, a espiritualidade, irmãos, não é o momento de êxtase espiritual em que eu tô num momento de no momento de oração. Aquilo é um momento em que eu estou me expressando diante de Deus. Agora, a minha espiritualidade se vê quando eu cumprimento, quando eu apoio, quando eu dou uma palavra de ânimo, quando eu dou uma palavra de apoio, quando eu adoro a Deus. Então, é nisso que ela mostra que é mais espiritual. Exatamente. Ou que é espiritual. Exatamente. E parece que não é isso que nós estamos vendo aqui. Nós estamos vendo aqui só aquele momento dela de êxtase espiritual. Eu quero deixar para ele aqui uma receita básica para ele também mudar um pouco essa prisão que ele está em videogame, TV, essas coisas. Isso é uma palavra muito simples chamada disciplina.
Começa a disciplinar você mesmo, Hábito, irmão. cria um hábito. Isso aí, sabe, o problema é que às vezes a gente aceita Jesus e pensa que aceitar Jesus é virar anjo da noite pro dia. Meu irmão, tu vai ter vontade de ir ao banheiro, tu vai ter vontade de estrangular alguém no trem. Mesma coisa. Tu vai continuar sendo ser humano. Eu passo por situações, às vezes, que eu falo, não estrangula esse cara porque eu sou pastor, porque eu sirvo a Deus, irmão. Porque, olha, então Jesus não diria aquele texto, aquele que vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e faça o quê? E siga, irmão, todo dia de manhã eu olho pra minha carne e falo assim, hoje tu vai ter que segurar a peteca aí, porque o negócio é feio na rua. Imagina o cara, quando o cara é lutador e sabe como dominar o cara. Orando, jejuando, buscando, você vai ter vontade de fazer um monte de besteira do mesmo jeito. Agora, eu posso decidir não fazer para agradar o coração de Deus. É a questão da escolha, é uma questão opcional. É o livre-arbítrio. Eu vou querer agradar o coração de Deus. Receita básica. Eu não consigo ler muito. Começa a ler um versículo por dia. Exatamente. Disciplina o teu corpo. Todo dia eu vou ler um versículo. Eu não consigo orar muito. Na hora do videogame, jogou videogame 1 hora, eu vou orar pelo menos 10 minutos. Eu vou dar um jeito. Começa a disciplinar. Você vai começar devagar. Daqui a pouco você está orando meia hora. Daqui a pouco o videogame vai começar a ficar secundário. A oração vai ficar mais importante, porque a oração é alimento. É uma necessidade. E o apóstolo disse que depende, se nós alimentarmos mais a carne vai querer mais carne, as coisas do mundo, e alimentar o espírito vai buscar o que é do céu. Então, se eu começo a buscar devagar, isso é disciplina. Sabe, gente, tem gente que entra pra igreja e fala assim, já é aquela empolgação que é mudar da noite pro dia. Ei, aceitar Jesus é na hora, mas santificação é um processo. É diário, né? Vai devagar, vai com calma, ora 5 minutos, ora 10 minutos, lê um versículo, amanhã lê um capítulo. Daqui a pouco, irmão, você vai se tornar um crente espiritual abençoado por Deus. E aí Pastor Gilton, sim, diga aí. Entra só um outro aspecto, Cid, que é complementar a isso, é de que nós somos muitas vezes movidos pelas nossas emoções, pelo que nós sentimos. Nem sempre o que nós sentimos é realmente aquilo que é a verdade. Às vezes a pessoa está naquele momento de muita emoção, acha que mudou o mundo, né? Teve a experiência do perdão dos pecados, o alívio, porque Deus está na sua vida agora. Ele acha que ele vai sentir aquela emoção sempre. As emoções passam. As emoções são volúveis. Então o que você sente agora, você, daqui a meia hora pode não estar sentindo mais, e nem por isso você saiu da presença de Deus, e nem por isso você perdeu a salvação, e nem por isso o Espírito Santo deixa de guiar a sua vida, só porque você não está mais sentindo aquela emoção. Então a vida cristã é vivência, não é um conjunto de emoções, de sentimentos que você experimenta nesse ou naquele momento. Pastor Manuel. Só falar só uma coisa, que nós temos que tomar cuidado, porque as pessoas estão muito acostumadas a mover. O mover do Espírito na igreja é algo tremendo, gente. Mas nós não podemos viver à base de mover. Amém. O mover do Espírito vem, um chora, o outro ri, o outro bate palma. Eu sou pentecostal. Marcelo já esteve lá na igreja, você também. A minha igreja é pentecostal. Agora, gente, eu fui numa igreja, em determinado momento aí, o pregador estava pregando e falou: irmão, se você não abrir a tua boca, seu crente, não sei o quê, seu pedra de gelo. Eu fiquei sem graça, eu dei um glória porque eu tava sem graça. Falei, glória a Deus. Porque eu falei, caramba, se eu não der glória, o cara vai achar que eu tô morto. Vou brigar com ele aqui. E não tem nada a ver. Gente, olha só, deixa só eu concluir aqui. Gente, eu falo lá na minha igreja, chorar, eu choro quando vejo um filme bonito. Não significa que é presente de Deus. Não, nada. Se ouve uma música bonita, você chora. Ah, a pessoa chegou na igreja, ouviu uma canção, ai, aleluia, chorando, grandes coisas. Eu não tô vendo nada. Eu me arrepiei. Deus está comigo, irmão. Nós temos que entender o seguinte: se eu tô na igreja e eu senti arrepio, amém. Se eu não sentir, ainda assim Deus está ali. Aleluia. E ponto final. E eu continuo espiritual como todo mundo. Eu também quero dizer que todo mundo aqui é pentecostal. Amém. Porque a igreja nasceu no Pentecoste. Não tem igreja que não seja pentecostal. Deixa então eu aproveitar até a deixa do pastor em relação a esse negócio da questão do movimento. A gente tem uma certa preocupação em relação a isso. Eu sou muito preocupada com isso. Eu gosto muito da palavra, né? Então, assim, eu vejo que o tempo que a gente tem que ter maior na igreja é da pregação da palavra, o ensino da palavra, né? Então, eu costumo dizer para as pessoas assim: não adianta nós vivermos 2 dias, né? Que a gente vai ter um movimento de intercessão e oração de 24 horas para algumas pessoas e de 12 horas de jejum e oração para outras pessoas que suportarem lá na igreja. E eu tenho orado ao Senhor e falado com a igreja o seguinte: não adianta a gente ter esses 2 dias, chorarmos, arrepiarmos, cairmos lá e tal, sermos arrebatados, enfim, vivermos aquilo que a gente acredita, que a gente crê, né? E depois passar. Sabe?
sabe? Passar pelo irmão, não dar a paz do Senhor, passar pela pessoa, fingir que não tá vendo, passar pela pessoa, olhar pro celular, né? Não adianta. Fingir que tá falando com alguém no celular pra não ter tempo de falar com o irmão. Cid, não adianta. Então, assim, quando Deus, ele está presente na sua vida, eu não preciso de arrepio, eu não preciso de chorar. Eu preciso saber que Ele está comigo. Eu chego na minha casa, estou fazendo a minha comida. Às vezes estou dando glória a Deus. Senhor, louvado seja o teu nome, que esse arroz está lindo, Jesus. Que coisa linda. Vai ter um almoço na igreja. Eu vou fazer o arroz, Cid. Eu faço 10 quilos de arroz, né? No almoço da igreja. Cid, eu faço aqueles 10 quilos. Eu dou tanto glória a Deus. Porque fica lindo, Cid. Aquele arroz branquinho, soltinho. Não fica unido. Fala, Jesus, coisa linda. Eu glorifico a Deus. Mesmo? Porque eu sou adoradora em tudo quanto é momento. Até pra fazer o arroz, eu sou adoradora. Não sei ainda, eu sei que eu tô falando, mas é só uma coisa aqui. Nós glorificamos mais a Deus com as nossas ações do que com a boca. É isso que nós precisamos entender. Verdade. Glorifica a Deus. Glorifica com as tuas ações. Verdade. Gente, às vezes eu vejo Deus, às vezes, não é sempre, obviamente, mais na vida de uma pessoa não evangélica do que muitos crentes. Meu Deus. Você tá entendendo? Porque, eu sou crente, mas eu não falo com o espírito, eu não falo não sei com quem. Peraí, então que amor é esse? Não fala nem com o irmão, Não fala nem com o irmão, muitas vezes. O pastor Manuel colocou aqui, quero voltar aqui pro tema, eu achei interessante a fala dele, sim. Porque eu tô lembrando aqui como eu comecei a orar. Fui nascido e criado em área evangélica, não sei se todos são assim. Meu primeiro passeio foi para a igreja, ser apresentado pelo saudoso reverendo Manuel da Silveira Porto Filho. E aqui estou lembrando, sabe quando eu mais orei, pastor Manuel? Quando Deus me transferiu para Jacarepaguá, que eu sou professor. Aí eu ia todo dia lamoreando para Jacarepaguá na freguesia. Todo dia eu lamoreava. Aí um dia alguém falou para mim assim, rapaz, para de lamorear, nosso amigo saudoso pastor Pedro. E vai orando no carro. Mas aqui a gente tinha aquela coisa da religião, de fechar o olho. Eu botava, não gostava na época de ouvir música gospel, quando eu conhecia 93. Garoto. E aí eu botei música gospel. E aí eu ia orando, falando com Deus, meu pensamento com Deus. Olha, aquilo, passei um ano ali. Foi um ano de bênção. Depois fui transferido para o Engenhão. Foi quando eu li mais a Bíblia. Sabe por quê? Tinha nada para fazer no trem, aquilo apertado. Eu comprei uma Bíbliazinha e ia pro trem, lendo e voltando, indo e voltando. A Bíblia passou rápido. Então eu fui voltando pro nosso amigo. É o que você colocou, é disciplina, é vontade, seja, vontade. É desejo de querer fazer. A alma dele está querendo pelo que ele está colocando aqui, mas ele está copiando um modelo. Eu peço a ele para que ele leia os evangelhos e copie o maior modelo de todos, que é o do Senhor Jesus, que sempre se compadece de nós. Amém. O pastor Dilton escolheu um destaque interessante aqui sobre eu tenho medo de que minha esposa se canse de mim e nosso casamento seja afetado. E para falar disso, para colocar um pouquinho mais de munição aqui, tem algumas considerações dos ouvintes. Um aqui chega e diz assim, olha, eu dou graças a Deus porque ele me dá força todo dia. Eu tenho cada vez mais vontade de buscar a Deus e vou à igreja todo dia. Eu gosto mesmo de visitar as outras igrejas também, viu? Eu gosto de visitar as outras igrejas. Eu não vejo muita gente, não vejo muita TV e nem tenho computador em casa. Mas mesmo se tivesse, eu não me prenderia a isso. Eu busco cada vez mais intimidade com Deus e isso depende de mim. Outro ouvinte diz o seguinte, olha, irmãos, aqui em casa, meu marido só ora e lê a Bíblia se eu fizer isso. O que vocês acham disso? Eu não acho nada bom, diz o nosso ouvinte. Outro ouvinte diz assim, parabéns, pastor, pela coragem, que palavra maravilhosa, pois tem gente que já manda outros pro inferno por essas coisas. Muito bem colocadas as palavras, viu? E outro ouvinte diz o seguinte aqui, eu luto com meu marido, pastor Tio, há uns 10 anos por esse mesmo motivo. Eu oro, converso com ele entende, sabe que precisa mudar, mas a mudança não acontece. Mas essa deficiência espiritual tem afetado muito o nosso casamento. Ele não tem uma postura como marido, como pai e defensor do lar e cabeça do lar, mas eu não sei mais o que fazer. Como edificar o meu lar? Pastor Dilton, eu vejo que aqui tem 2 pontos aqui. Ela quer que o marido seja daquele jeito, mas ele não consegue fazer isso, não muda. E o outro que nosso ouvinte é o mesmo problema, tem medo de que isso afete o casamento. O casamento tem alguma coisa a ver com isso? São várias situações que a gente tem que considerar quando trata desse tema que ele levanta aqui, né? Primeiro, sobre ela se cansar dele, o casamento é muito complexo, não se resume só a essa dimensão. Então, para que uma pessoa acabe desistindo de uma relação, se essa esposa é crente, se ela é espiritual, para ela desistir de uma relação, tem que ter tragédias envolvidas aí, tem que ser uma coisa. Eu acho que ele está colocando
um peso nessa questão muito maior do que tem. Porque realmente tem. Num convívio familiar tem a questão do sustento familiar, tem a questão da amizade, tem a questão do companheirismo, tem a questão da sexualidade, tem a questão, quer dizer, educação dos filhos, quer dizer, são centenas de fatores que se interconectam, que se interligam, que para alguém desistir, ainda mais se é uma moça crente, se é uma moça espiritual, para ela desistir, teria que ser uma tragédia total. Eu não vejo como essa mulher desistir desse homem só por causa disso. Não, porque me ocorreu aqui, pastor, desculpa a interrupção, até porque eu chamei de Odilton. Aliás, um beijo para meu querido amigo pastor Odilton, que está ouvindo a gente agora, deve estar falando de mim. Então, pastor Gilton, eu fiquei pensando uma coisa assim, se de repente essa pessoa, ele está com medo, no caso, que a esposa se canse dele, porque ele não tem o mesmo ritmo dela. E a outra ouvinte que está afetando o casamento, porque o marido não tem o mesmo ritmo dela. Não estão mudando um pouco o foco da situação, não? Colocando o seguinte, de repente esse rapaz pode estar com medo que a esposa se canse dele, porque ela ora demais, não tem tempo para os dois namorar. Beijo na boca não deve estar rolando. Não deve estar rolando um momento de carinho. A gente pode porque ela deve estar orando. É isso que eu estou dizendo, a gente pode conjecturar, de repente os dois casos, não estão confundindo um pouco as coisas? Então, é possível que os problemas deles sejam de outra natureza e eles estão tentando canalizar para essa questão espiritual. Ou estão fugindo da questão da qualidade do que seria a intimidade dos dois. Estão encarando um problema que eles têm, talvez, uma diferença em vários outros campos e estão colocando como sendo isso. Quando, na verdade, Cid, o que deve acontecer aqui é o seguinte, a pastora já disse isso com toda a propriedade. Cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu estilo, cada um tem a sua forma de expressar a sua comunhão com Deus. O que eles precisam é um entendimento de como um respeita o outro e como um ajuda o outro. Então, acho que a questão está aí. Não está no fato dele ser diferente dela, ter um ritmo diferente. Falta essa compreensão, essa habilidade entre os dois. Agora, se o problema é esse, o que parece que por trás não está sendo. De repente é outro problema que está por trás. Posso citar um texto? Por favor. Depois. Esse texto diz assim, lá em segunda carta a Timóteo: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele mostrou aqui, a gente quando lê essa carta, a gente vê que não tinha homem nessa história. Eu não acredito que a avó, né, e nem a mãe não tivessem maridos. Porém, quem educou, né, quem trouxe o lado espiritual para Timóteo foi a avó e a mãe. Então, assim, muitas vezes as mulheres, elas querem assim, os meus filhos não são evangélicos porque o meu marido não buscava o Senhor. Eles estão afastados porque o meu marido não buscava o Senhor. Então eu pego esse texto e falo assim, olha só, minha amada, em nome de Jesus, se você estiver com o seu joelho dobrado, orando ao Senhor, buscando a face do Senhor, ensinando o teu filho onde deve andar, você não tem que se separar do seu marido, você tem que amar, como você falou, beijar na boca, abraçar, passear. Um dia ele vai ver a glória de Deus resplandecendo sobre a vida dela de maneira tal que ele não vai suportar. Ele vai querer, ele vai ter necessidade. Não, eu quero o que você tem. Será que essas mulheres, ela tem chamado a atenção dos seus maridos para ele querer o que ela tem? E será que está fazendo do modo certo? Ou a compreensão, olha só, tenho medo que a minha esposa se canse de mim. Ela não é tão espiritual. Como é que uma mulher espiritual vai se cansar do seu marido? Não pode. Começa a entrar em contradição. Exatamente. O que o apóstolo Paulo fala é o quê? Que a mulher santifica o seu marido. Exatamente. E isso o marido descrente. Imagina ele que já é crente, que serve a Deus. Agora, gente, o que nós precisamos entender é o seguinte, rapaz, fica tranquilo, porque se a tua mulher te deixar simplesmente porque ela julga você não ser espiritual, tem alguma coisa errada. Ela não é porque espiritual. tem muito mais coisa nisso aí do que necessariamente ser espiritual. Agora, outra coisa que nós temos que tomar cuidado é o modelo de espiritual que criamos. É verdade. Por exemplo, vai um pregador na igreja e o cara prega muito, cita texto, marcha no poder, pula, rodopia, sei lá, faz o quê? Aí todo mundo diz, nossa, que irmão espiritual. Eu não me empolgo com isso, não tô vendo nada demais. Quer conhecer alguém espiritual? Veja os frutos que ele dá no dia a dia. Ele paga as contas dele, ele anda de cabeça erguida, ele não vive de rabo preso com ninguém. Aí tu é espiritual, meu irmão, porque ser espiritual no púlpito, até o diabo é. Eu não tô vendo nada demais nisso aí, não. Acho que completa pra mim isso aí só é momento. Os dois andam juntos. Um homem espiritual completo. É o exemplo de Jesus. Eu gosto de Jesus porque Jesus são inúmeras lições. Um dia Jesus entrou numa cidade, tem que pagar imposto. Ele falou, Pedrão, vai lá,
poxa, um peixinho, lá tem um imposto. Então Jesus, isso caminha junto. Modelo de Jesus. O modelo de Jesus para vocês, então. Quando Jesus manda os discípulos ir pregar, o que acontece? Os discípulos voltam de lá empolgado. Chegou Jesus, no teu nome os demônios nos submetem, no teu nome os enfermos são curados e tal, empolgado. O que Jesus fala para eles? Tá com um balde de água fria. Acabou com a empolgação. Gente, não vos alegreis, porque os demônios vos submetem. Alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Existem coisas mais importantes falar isso de novo hoje, né? Você tá entendendo, gente? Se tivesse aqui hoje, falaria a mesma coisa. Empolgado porque expulsa demônio, empolgado porque ora. Isso aí é muito tem muito mais coisa. As bênçãos nos seguem, né? As bênçãos nos seguem. Já que nós estamos citando Jesus, não custa lembrar que ele é quem diz que nós conhecemos a boa árvore pelo fruto que ela produz. Amém. E ainda é ele também quem diz que o homem bom tira do seu bom tesouro coisas boas, palavras boas, ações boas, e o homem mau tira do seu mau tesouro. O que eu quero colocar com o Manuel é isso: a conduta do cristão anda com a prática do cristão. Isso aqui a gente está falando a mesma coisa. Porque se a gente começar a falar assim, olha, minha esposa, eu sou crente, eu posso usar um exemplo. Vocês sabem que eu sou primo do Paulo, do Logos. E eu tenho um parente em comum, que ele nunca entrou na igreja, um outro primo nosso, nunca entrou. E minha tia é cristã, meus primos são cristãos, e ele nunca impediu. E ele fala assim, olha, eu não quero, não gosto, de vez em quando assiste um culto, e dá um exemplo melhor de vida conjugal, como o Manuel colocou, do que um montão de crentes. Então a gente tem essa dificuldade de entender, que começa numa coisa chamada respeito. Se o próprio Cristo nos respeita, né? Respeitou um dia para te convidar, respeitou o Senhor, respeitou você, me respeitou, e respeitou você, Cid, para nos transportar do império das trevas para o filho do reino do seu amor. Nós temos que esperar que esse tempo aconteça. Então o que é nesse casamento aqui, nesse menino, que ele está com medo de perder, se ela é tão espiritual, ela não vai perder, porque ela vai santificar a casa dela. Cuidado com o padrão que nós criamos espiritual, que é um padrão espiritual. Eu cheguei na igreja, aquela pessoa faz, acontece, ela é espiritual. Nem sempre. Tem irmão lá no banco que é quietinho, ele não dá nenhum glória, entre aspas, não grita, não faz nada, e ele é muito mais espiritual. Porque é uma vida que tem uma vida transformada. Avivamento não é movimento. Avivamento é transformação de vida. Aleluia. Se você é transformado pelo Espírito Santo, então você é uma pessoa avivada por Deus. Aconteceu uma coisa um dia desse. Eu fiquei sabendo de uma história um dia desse, o cara saiu, foi num lugar comprar sopinhas e caldinhos assim pra levar pra casa, pra família. De repente chega um cara, para um carrão e pede também a mesma coisa. Pediu um feijão branco com camarão, aquele maravilhoso. E chega um rapaz do lado e pergunta para aquele homem do carrão: o senhor poderia pagar para mim um lanchinho desse? Que eu tô com muita fome, eu não consegui chegar em casa até agora, eu tô com muita fome e só tô com dinheiro da passagem. Tá bom, pera só um minutinho. Aí foi lá no carro, olhou a carteira, tirou a carteira, olhou, não abriu a carteira na frente de ninguém. Falou: olha, amigo, desculpa, não vai dar não, tá? Eu não, só tô com dinheiro só para comprar um lanchinho. Um cara que tava perto falou o seguinte: por favor, coloca aquele de R$15 para ele. Deixa ele comer, ele ia pagar só 5. Dá aquele, não, de 15 não é muito, eu só preciso só desse pequenininho, só pra eu ter força para chegar em casa. Meu Deus. Aquele homem que tava no carrão era um líder. Meu Deus. Ele era um líder. Samaritano, hein, filho? Ele era um líder. E simplesmente mentiu descaradamente, dizendo que não tem, que só tem o dinheiro da passagem. O cara teve coragem de falar o seguinte: o senhor só vai ter mesmo daqui a algum tempo só o dinheiro do seu lanche. O senhor mentiu. O senhor não precisava mentir. Era só dizer que não pagaria. E o cara foi embora com raiva. O exemplo do bom samaritano moderno. Eu não entendo por que as pessoas fazem isso, mas tudo bem, é o grau de santidade exagerado que eu chamei de vice-deus, como eu te falei. Vice-deus. Deus não vai cobrar de mim, porque afinal de contas eu sou um líder. Gente, vamos voltar ao assunto. O ouvinte lá de Parada Angélica: na minha casa é o contrário, eu é quem busco a Deus, diz o homem aqui. A minha esposa não. Eu oro, converso com ela, mas ela tem o coração duro. O que eu posso fazer além do que eu tenho feito? Exemplo, atitude, mas com exemplo. Meu esposo é muito ativo e responsável lá na igreja, viu? Ele é muito assim. Mas em casa, gente, aqui que a gente tá acabando de falar aqui, mas em casa ele não é bem assim, não. Ele não busca muito a Deus, não, por causa do cansaço, do trabalho. Ele só quer mesmo descansar, ficar no computador. Vai descansar, ficar no computador? Além de oração, gente boa, e que mais eu posso fazer para ajudar o meu marido nessa área? Vai guardando munição. Se nós amamos a Deus, como não buscar, gente, e lembrar dele? Quem ama, cuida muito bem do seu relacionamento, ainda mais com o relacionamento com o nosso Deus. Pastor Manuel de Matos, meu caro amigo, o homem chegou cansado do trabalho, mas na igreja ele arrebenta, mas chegou em casa do trabalho, ele vai descansar, não quer orar com a esposa, ele quer descansar no computador.
E dá um desânimo de orar porque ele está descansando no computador. Meu Deus. Não é? E até mesmo a falta de vontade de buscar a Deus. Como vencer, meu caro pastor? O cansaço, o desânimo e até mesmo a falta de vontade de buscar a Deus. Simples e complexo ao mesmo tempo. É mesmo atitudes, mudanças radicais nos nossos hábitos, né? Não adianta, o problema, isso é um problema nosso, ser humano, não é homem nem mulher. Às vezes já observaram que nós temos mania de ter o maior cuidado em não ofender todos que estão fora, mas dentro da nossa casa mesmo a gente acaba ofendendo. E não é porque não ama ou nada disso, é porque às vezes você, tipo assim, não tem muito aquele cuidado. Então é um problema que todos nós temos, devemos nos disciplinar quanto a isso. A questão do homem chegar em casa, ele trabalhou na igreja, ele trabalhou não sei aonde e tal, chegou em casa, vai pra frente do computador. Bom, eu tô vendo aí simplesmente que ele não tá cansado. Se ele tivesse cansado, ele não ia pra frente de computador. Ele iria dormir. Então, sabe, gente, são pequenas coisas. Mudança de hábito, sabe, isso é uma coisa, vamos entrar em jejum e oração para Deus mudar isso. Muda o hábito, começa a mudar o hábito, começa a entender que a vida, o dia tem 24 horas. Então, meu irmão, começa a determinar momentos do seu dia para cada coisa da sua vida, e aí tudo vai dar certo. Sabe, eu não posso, gente, também, tem gente, vamos buscar Deus, vamos buscar Deus, vamos buscar Deus, e as outras coisas ficam para trás, nem Deus se agrada disso. Uma vez Deus falou pro profeta Jeremias assim, olha, diga para esse povo não orar mais, porque a oração dele tá fedendo as minhas narinas. Sabe, tá cheirando mal. Gente que achava que só orar ia mudar tudo. Oração é bom? Não tô dizendo que é errado não, gente. Orar, jejuar, ler a Bíblia, é algo que nós devemos fazer, mas não é só isso. A vida gira em torno de muitas outras coisas, como, por exemplo, nós e Deus, nós e a casa, nós e os amigos, nós e a igreja. E aí, nós temos que aprender a diversificar isso aí. E aí a gente amplia o conceito de santidade e de vida espiritual para um conceito de que eu sou espiritual, eu vivo em santidade quando eu estou andando, quando eu estou falando, quando eu estou trabalhando, quando eu estou me divertindo. Em qualquer momento, se eu tenho comunhão com Deus, eu estou vivendo em santidade, estou vivendo uma vida espiritual. A gente precisa abandonar aquela ideia que não é cristã, que veio do pensamento grego de que coisas espirituais são de um lado, coisas materiais, coisas da vida comum são de outro. Não, a vida cristã, do ponto de vista bíblico, é vivido em todos os momentos, em todas as dimensões. É como está lá em Deuteronômios, quando na Shema, quando o povo de Israel é orientado a ler e estudar a palavra. É quando se deita, é quando se levanta, é quando anda, é quando trabalha, todos os momentos. Eu vou falar um negócio quanto ao que o pastor falou aqui. A questão espiritual. Antigamente as pessoas achavam que para ser espiritual, por exemplo, um pastor espiritual, ele tinha que estar com um terninho velho, um sapato rasgado e não podia rir. E aí alguém dizia assim, esse cara é espiritual. Se você estiver bem arrumado, você não é espiritual, você é um pastor vaidoso. Agora, gente, eu nunca vi nenhum entre os deuses da terra, nem a deusa Diana, um Deus tão festeiro como o nosso. No Antigo Testamento, Deus promoveu 13 festas. Quando o povo saiu do Egito, qual foi a palavra de Deus para Moisés? Diga para o faraó liberar o meu povo para que eles me celebrem uma festa no deserto. Olha para Jesus. Gente, Deus mandou o povo, celebrar festa no deserto. E detalhe, eu não vou entrar nisso aqui agora, mas lá no deserto teve show de luzes, teve efeito cinematográfico, mar se abrindo, meu irmão, nuvem de glória, isso aqui é o quê? Concluindo, olha só, também, terminando com Jesus. Qual o primeiro lugar? Qual o primeiro lugar que Jesus foi após o deserto? Uma festa de casamento. Gente, santidade não está ligada a cara feia ou roupa esquisita. Santidade está ligada à alegria do Espírito Santo. Amém. Não é ser obsceno e nem vulgar. Verdade. É ter a presença de Deus. Ele e a alegria do Senhor. Começa numa festa, morre numa festa, ressuscita em outra festa. E a nossa vida vira uma festa por causa disso. Irmão, e aí eu lembro do que o Salomão nos coloca, que existe um tempo determinado sobre todas as coisas. É verdade. Então a gente tem que aprender a ter equilíbrio com o nosso tempo. Talvez esteja faltando com essas espirituais demais. Ale cantará la súbias, ó Deus, todo-poderoso. Vai ter gente imitando isso aí. Aí o cidadão começa a falar assim, eu sou mais espiritual. Porque eu falo em línguas. Querido,
Espiritual quem tem atitude de amor, é quem é adorador. glória. Porque Deus está procurando na terra adoradores. Quando ele voltar, ele vai nos procurar. E se ele procura, é porque não tá tão visível assim. Porque né? não tá tão, né? Meu Deus. Estão precisando de adoradores. Ô, gente, olha, já chegamos ao momento final, lamentavelmente, faltam 4 minutos só aqui. Vamos ouvir aqui, vamos dar uma rodada aqui. O que vocês falam pra... Eu vou até liberar um pouco o rapaz aqui, porque ele já tá bem alimentado com tudo que nós falamos. Mas qual é o recado que vocês dariam pra esposa desse cara, gente? Pra esposa desse rapaz aqui. Pastor Marcione, diga aí. A sabedoria. Só isso. Pastor Vinícius. Amada, seja um modelo não religioso, nem de ativismo religioso. Seja um modelo em amor, para que Jesus reflita em você e seu marido, junto com você, caminhe para algo melhor, que é uma vida feliz. Jesus é o Jesus festeiro, Jesus de amor. Pastor Dilton. É bom ela... Gilton. Ai, Jesus, hoje eu tô meio com o Dilton hoje. É bom Ela tá ela falando de lembrar mim. que a vida espiritual dele é tão importante quanto a dela. E se eles são um casal, se eles são uma família, a bênção virá quando os dois forem abençoados, e não Aleluia. quando só ela for a santa, a espiritual, é quando os dois estiverem juntos no altar. Aleluia. Pastor Manuel. 3 coisas importantes. Primeiro, ensine sem apontar. Segunda coisa, quando o profeta Isaías viu Deus assentado no alto sublime trono, a primeira coisa que uma pessoa tem quando ela se aproxima de Deus é reconhecer o quanto ela não é nada. O profeta diz: ai de mim que vou perecendo. Então, quanto mais você, irmã, se aproxima de Deus, mais amor você vai ter pelo teu próximo, e não apontar, dizer que alguém é espiritual ou não é. Muito pelo contrário, eu vou tentar influenciar com o meu exemplo. É mais do que palavras. É verdade. E lembrando que tem um versículo bíblico que fala bem claramente: aquele que não cuida das coisas da sua própria casa, É pior que o iníquo. e não dá como cuidar também das coisas de Deus. Primeiro o seu lar, gente. Primeiro o seu lar. Não esquece que se a sua igreja, se o seu lar for doente, a igreja também vai ser. Amém. Se o seu lar for saudável, a igreja também vai ser. Verdade. Porque a igreja é você. Onde você vai se congregar com as outras pessoas é um templo, mas a igreja é você. Você é templo do Espírito Santo. Então, seja o que Deus quer que você seja. Aleluia. E se algumas pessoas não gostarem disso, manda descer a casa do oleiro, que a porta está aberta até hoje. Meu Deus. Os Glória. vice-deuses têm que aprender que tem que voltar na casa do Aleluia. oleiro. Tá com porta aberta, tá fazendo serão. E fazendo serão mesmo, até em Glória final a de Deus. semana, porque o que tem de gente se achando muito por aí fora. Pelo amor de Deus, que Jesus voltar aqui, o cara não tem lugar na igreja. Ele não Meu vai ter lugar na igreja, porque Deus. tá cheio de vice-deus lá dentro. Meu Deus. Impressionante isso. Muito bem, a Marcela Bastos vai voltar aqui para falar, porque ela está sendo revelada da pesquisa agora. Pesquisa 93. A doce voz. Eu não vou falar a voz do além. Por Marcela favor, Bastos, diga aí. né? Então, aumentou, viu? 32% dos nossos ouvintes por telefone e 58% no nosso site responderam aí sinceramente que eles têm preguiça de buscar a Eu Deus. falei que se apertasse mais um pouquinho saía a cauda, eu É, avisei, eu você falei não isso aqui. Eu falei, eu avisei. Gente, o seguinte, eu vivo em guerra na minha mente. Jesus. No passado tive uma vida muito promíscua, mas quando me converti, abandonei tudo. Só que a minha mente insiste em viajar no tempo. Eu não posso ver uma mulher com um perfil que me agrada, que eu começo a ter pensamentos pecaminosos e lascivos. Isso é normal? Ter maus pensamentos? É possível controlar o que se passa na nossa cabeça? Oh, Jesus, o que devo fazer para ser puro? De que forma posso proteger a minha mente de ataques? Isso seria espiritual ou seria psicológico? Calma, gente, isso não é pra vocês não. Esse assunto é pra amanhã, gente boa, pra amanhã, em mais uma edição do nosso Debate 93, aqui na 93 FM. Sumiu aqui o meu BG aqui, Marcela. Então tá bom. Vamos aqui, gente, eu queria agradecer. O que foi? Cadê? Sumiu aqui, Marcela, sumiu o trem aqui. Ah, isso aqui já é encerramento, vai encerrar agora não. Não, Marcelo não fica me dando conselho errado, Marcelo. O quê? Sumiu aqui. Tá bom, vou colocar isso aqui então. Peraí, quer ver? Vou colocar isso aqui, ó. Pronto. Não vai ser a pesquisa, não. Hã? Cadê? Não tá aqui. Já foi, agora já foi. Ah, eu, hein? Deixa eu contar. Quem foi que fui eu que apaguei isso aqui? Fui eu que apaguei. Eu apaguei o BG do debate, sem saber, gente. Tá precisando mais de oração, viu? Meu caro pastor Manuel de Matos, obrigado pela sua presença, campeão. Deus abençoe. Até o próximo debate. Cid, eu que agradeço a toda a 93, a você que é um amigo querido, e eu quero louvar a Deus pela vida hoje de todos os pais, né? Porque domingo é dia dos pais. Verdade. Eu quero dizer para todo o Brasil para Cristo que nesse domingo nós vamos estar comemorando lá na igreja, vai ter uma homenagem linda para os pais. É mesmo? Às 18h30. Chega cedo para você pegar lugar, né? Senão não acha lugar lá. Então Verdade. chega cedo, em nome de Jesus, teremos uma homenagem linda.
E um beijo a todos aqueles irmãos que eu tenho pregado em algumas igrejas. E às vezes, pastor, manda beijo. Eu não lembro o nome de todas as igrejas. Então, um beijo para todo mundo. Deus abençoe vocês. Amém. Já se livrou. Pastor Gilton, obrigado pela presença, amigo. Deus abençoe. Obrigado mais uma vez, Cid. Privilégio de estar aqui na rádio. Deixo também um abraço lá para minha igreja em Jardim Santíssimo. Um abraço para todos da equipe do Jornal Novas, lá no Centro de Juventude Cristã. Para o pessoal de casa que está me ouvindo também. Um abraço também para a igreja lá do Rio Comprido. E finalmente, já que o pastor Manuel vai ter uma homenagem linda para os pais, eu quero dizer que a de Jardim Santíssimo vai ser mais linda ainda. Então você deve ir para lá. Porque é Jardim Santíssimo, né? Deve ir para lá e chegar cedo, senão você fica também não vai ter lugar, não? Não vai ter lugar, não. Glória a Deus. Muito bem. Ô, pastor Vinícius, obrigado pela presença, campeão. Deus abençoe. Obrigado, Cid. A homenagem também vai ser bonita. Também, mais bonito que os dois. Igual. Agradecer a nossa igreja, que pode nos confiar estar aqui, aos irmãos, ao grupo lá de meninos que estão lutando MMA, que tem confiado o trabalho a nós, as meninas do boxe. Tem sido um privilégio poder evangelizar através dessas formas de luta, dizer que é um prazer estar aqui, conhecê-los, estar mais uma vez no debate, estar junto de vocês e levar a palavra do Senhor para esses tantos milhares que estão nos ouvindo. Que Ele possa os abençoar aonde a nossa voz alcançou cada um de vocês hoje, todos os corações. Amém. Pastora Marcione, esposa do Lindão. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Eu quero mandar um beijo para algumas pessoas. Eu fiz uma listinha que é pequenininha, tá, Cid? Sim. Pro meu filho. Um pergaminho ali. O William Peterson, que tem sido assim, uma pessoa muito especial na minha vida, né? Um jovem de 19 anos que tem sido um ajudador no meu ministério, absurdo, né? Eu louvo a Deus pela vida do meu filho. Eu queria mandar esse beijo hoje especial para ele. Queria mandar um beijo para a pastora Andréia Mello, né? Que é a pastora que me trouxe para cá para o debate no ano passado, né? E tenho estado aqui todo mês, eu tenho marcado presença para a glória do Senhor. Quero também mandar um beijo para a missionária Lenilda, lá da nossa igreja, também tem sido uma mulher muito especial na minha vida. E quero mandar um beijo especial também para todos os membros da comunidade missionária Proclamar. Nós costumamos chamar de ICMPP. E o Senhor tem honrado muito aquela igreja, o Senhor tem falado, o Senhor tem ministrado naquele lugar, tem feito presença ali através das nossas vidas. E eu quero agradecer, Cid, pela oportunidade, a Marcela, por estar aqui mais uma vez. Deus vos abençoe. E pedimos também que nos faça isso também em oração pra gente encerrar o debate. Glória a a Deus. gigantesca Rosane Félix está chegando daqui a pouquinho para comandar aqui o Pediu Tocou. Pastora, por gentileza. Amém. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, nessa manhã, pelo qual o Senhor nos dá o privilégio, Senhor, de levantar a nossa voz, ó Deus, aqui, Senhor. Te agradecemos pelos debatedores, ó Pai, pelos pastores, Senhor Deus, líderes, ó Pai, que precisa ter a sabedoria vinda dos altos céus, ó Pai. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém, somos todos dependentes de Ti, Senhor, necessitamos de Ti, Senhor. Te louvamos por esse debate, que essas palavras possam ter alcançado, Senhor, famílias, ó Deus, classes sociais, ó Pai, pessoas que estavam vivendo um momento até mesmo já de quase separação, mas através desse debate, Senhor, o Senhor mudou uma história, Senhor Deus, o Senhor já está mudando, Pai, um casamento, e que essa família, Senhor Deus, esse casal que mandou o e-mail para 93, eles possam, Senhor Deus, entender tudo o que foi falado aqui. Nós queremos abençoá-los, ó Deus, nessa manhã, e queremos um dia, Senhor, receber sim, ouvir, ó Deus, aqui da 93, que esse casal foi restaurado completamente para a glória do Senhor, ó Pai, e que tudo foi resolvido. Muito obrigada, Senhor Deus, por essa manhã, e que essa tarde seja uma tarde abençoadora nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.